Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento nós queremos meditar na Palavra de Deus para que aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso entendimento como filhos de Deus, seja instrutivo a partir do Espírito da Palavra que traz revelação e graça para que as nossas vidas sejam excelentes diante do Pai Celestial. Quero ler com vocês a Palavra de Deus, que está no capítulo 6 de Mateus, versículo 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Esta é a palavra de Deus para a nossa meditação. Que o Espírito de Deus venha tocar em nós, venha trazer vida e vida em abundância. Nesse texto fala sobre os olhos. A visão é um dos 5 sentidos pelo qual sentimos o mundo. Pela visão também julgamos segundo o que vemos e corremos o risco de sermos totalmente reprovados. Os nossos olhos precisam receber diariamente a luz da Palavra de Deus, para que seja filtrado tudo o que é bom e agradável, segundo aquilo que a Palavra tem nos revelado diariamente. Porque o que é bom segundo o homem tem o parecer segundo a carne. E pela carne nós julgamos muitas vezes os nossos semelhantes. E julgamos também causas que nós entendemos humanamente falando. Mas quando nós temos os nossos olhos cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo, a gente não olha mais desta forma, mas sim da forma como o Espírito de Deus nos instrui. Eu quero ler com vocês João, o Evangelho de João 7, o versículo 24, o próprio Jesus nos instruindo. Ele está falando assim com os fariseus, com os saduceus, com aqueles que rodeavam as suas pregações, o lugar que ele estava. Tinha sempre alguém perguntando, sempre alguém querendo, de alguma forma, fazer com que ele fosse pego em algum erro, em alguma falha. Então aqui, no versículo 24 do capítulo 7, melhor dizendo, de João, está escrito assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Então, porque este é um sintoma do homem. O homem sempre olha e já dá o seu veredito. Ele olha e já diz, é assim e tal, e mesmo que ele não diz nada no coração dele, ele já tem um juízo de valor. Ele já sai no seu coração pensando. E muitas vezes esses pensamentos são prejudiciais, porque no nosso coração a gente fez o julgamento, não segundo Deus, não segundo a palavra, mas segundo aquilo que nós temos, ou que nós acreditamos que seja realidade, que seja verdade. Mas isso é coisa dos homens. E nós não estamos aqui para julgar segundo homens. Nós estamos aqui para julgar segundo a palavra de Deus, que diz, na verdade, para a gente não ser juiz, que o juiz é um só, que o juiz é Deus, que é Ele quem vê o oculto, aquilo que está escondido. Ele consegue ver, e somente Ele tem condições de fazer um justo juízo. Então nós não podemos de maneira alguma, nós fomos aconselhados pelo apóstolo Tiago a não julgar ninguém, a não julgar lei nenhuma. É para nós julgarmos pela reta justiça, segundo a palavra de Deus. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. E qual é a reta justiça? A reta justiça é a palavra de Deus. Só ela pode nos dar uma retidão daquilo que estamos vendo e mostrar realmente a nossa condição e a condição daquilo que estamos vivendo. Então é necessário que a gente aprenda a não ficar fazendo juízo de valor, porque se nós julgamos segundo
aquilo que nós estamos vendo naturalmente, é claro que isso pode nos enganar, porque enganoso é o coração. Isso pode nos causar mal, fazer com que a gente perca a verdade, perca a graça daquela palavra, daquele momento em que nós estamos vivendo. Tem um outro texto que eu gostaria de ler com vocês também, que está na palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 16. Deus disse para Samuel, aqui nesse capítulo: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então aqui nós vemos esta passagem, ela está relatada naquele momento em que Deus pediu para Samuel ir à casa de Jessé e ungir um dos seus filhos a rei. Porém, o Jessé tinha vários filhos, se não me falha a memória, 8 no total, e ele apresentou naquele momento, quando Samuel chegou para ungir um dos seus filhos a rei de Israel, ele apresentou os melhores, todos aqueles que eram guerreiros, todos aqueles que eram homens preparados, mas o menorzinho deles, o Davi, estava no campo cuidando das ovelhas e ele não foi apresentado. Então, quando Samuel chega na casa de Jessé, tudo já está preparado ali, então ele diz: me mostra aí os varões que passam diante de mim, para que o Senhor escolha qual deles será o rei de Israel. E todos aqueles homens fortes, valentes, preparados, passaram diante do profeta, e o Senhor não aceitou nenhum deles. E o próprio Samuel ficou assim, um pouco chateado, dizendo assim: olha, passou esses homens aí, todos homens fortes, bonitos, valentes, e nenhum deles o Senhor escolheu. O que será que está acontecendo? E Samuel vai falar com Deus. E Deus diz este versículo aqui para Samuel: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmãos, como que nós corremos o risco de ser enganados pelos nossos olhos? Porque os nossos olhos muitas vezes mostram as coisas lindas, maravilhosas, e a gente pensa até que é verdade. Os nossos olhos mostram o que é aparente. E se nós atentarmos somente para aquilo que os nossos olhos nos mostram, nós seremos com certeza enganados. Porque o Senhor não se engana pela aparência. Não é o que eu aparento ser que agrada a Deus. É o que realmente eu me tornei em Cristo. É aquilo que eu sou em Cristo que agrada a Deus. Porque é através de Cristo que eu recebi a comunhão, que eu recebi novamente a condição para estar diante do Pai. É através de Cristo que eu entro em sua presença. É através de Cristo que eu volto ao relacionamento. É através de Cristo que eu recebo vida, para não mais viver eu mesmo, para não mais viver os meus conceitos, mas sim viver a completa e verdadeira palavra de Deus, que me restaura a cada manhã, restaura a minha visão, restaura o meu ouvir, restaura tudo que eu sou na presença dele. Então, quando eu sou restaurado, eu não tenho nenhuma atitude de juiz, mas eu tenho uma atitude de servo, de um filho servo, que estou aqui para ouvir o que Deus diz, para ouvir o que Ele me diz. Eu não vou fazer juízo segundo aquilo que eu estou vendo, mas eu digo para Ele: Senhor, qual que é a verdade sobre isto? Qual que é a revelação sobre isto? Porque eu estou, propenso a crer em coisas indevidas. Eu sou propenso a receber e acreditar em coisas que não são verdades.
e que meus olhos me enganam muitas vezes. Então é necessário que o meu coração, que o meu entendimento, que a minha visão, tudo que eu sou, seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Porque só Ele pode me levar a um nível de entendimento onde eu não sei, mas Ele sabe. Aonde eu não tenho, mas Ele tem. Aonde tudo que eu sou é Ele através de mim. Aí aquela palavra de Paulo sempre vem refletir em nosso coração. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque quando Cristo vive em mim, Ele é tudo, Ele fará. Ele diz, Ele revela tudo o que é necessário para que a nossa vida seja uma bênção. Para que nós tenhamos cada dia que passa o crescimento e a maturidade, para que outros possam também ver o Cristo que se formou através de nós. Então, quando a nossa visão é boa, quando nós temos a revelação do Cristo, nós vivemos não mais de aparência, mas vivemos da verdade. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Esta é a verdade, meus amados. Tem pessoas, mesmo cristãs, mesmo filhos de Deus, que vê maldade em tudo, que não consegue ver nada de bom na vida das pessoas. Quando nós temos a luz de Deus, você consegue olhar para as pessoas, até mesmo aquelas que aparentemente são más, mas você consegue detectar que tem algo de bom ali, que pode ser trabalhado, que pode ser moldado a partir dali. Que a partir daquele entendimento, começa a haver luz também naquelas vidas. E aí nós podemos orar e apresentar a Deus aquilo que nós vemos que está sendo transformada aquela vida. E por ali é um caminho, é uma entrada aonde Deus começa a trabalhar através das nossas orações. Então, quando nossos olhos são bons, a gente consegue ver bondade em tudo. Quando os nossos são bons, quando nossos olhos são bons, há transformação, há uma visão transformadora, regeneradora, para que as vidas recebam, a partir dos filhos, a oração de vida, a oração que vai trazer mudança de vida, porque nós não desprezamos mais, porque nós não somos mais enganados, nem pela aparência, porque a aparência muitas vezes é apenas uma fachada, é uma pintura para nos atrair, mas não somos atraídos e nem enganados por nada disso, porque nós temos uma realidade de uma visão clara, de uma visão espiritual, que busca o conhecimento de Cristo, através de cada vida que está nesse planeta. E conhecendo e sabendo que Cristo morreu por todos, sendo nós ainda pecadores, Cristo também morreu por aquelas pessoas. Cristo morreu por aqueles que estão em trevas. E sendo assim, a nossa oração é de uns olhos bons. Tem coisas boas nessa pessoa, tem coisas boas nesse Brasil, tem coisas boas no mundo. E com certeza Cristo encontrará um coração quebrantado, um coração que quer ouvi-lo através do nosso entendimento. Então não julguemos mais segundo a visão, segundo aquilo que nós vemos, mas deixemos o Cristo que está em nós ser tudo em todos. Que o Espírito de Deus possa te dar sabedoria, te dar entendimento, e que a luz que está em nós não seja trevas, mas seja a luz que ilumina realmente e traga para o nosso coração a realidade daquilo que é necessário. Quantas vezes você conversa com alguém que aparentemente está cheio de vida, está cheia de... tem tudo, mas no teu coração diz, isso não é verdade. Isso não é verdade o que ela está transmitindo para mim. E você vai orar, dizendo, Senhor, mostra a realidade para essa pessoa, ela está vivendo de engano. Ela está vivendo uma mentira, e isto não te engana mais, isso não coloca você em uma situação contrária à palavra de Deus, mas te coloca na verdade, iluminado, completamente iluminado pela palavra viva
do nosso Cristo, que venceu a morte por nós, que na cruz nos deu o direito de sermos filhos e filhas de Deus, totalmente iluminados. Iluminando os nossos olhos pela palavra, nós não somos mais cegos, mas enxergamos a luz de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos orar, entregar em Tuas mãos, Senhor, a vida dessas pessoas que precisam de luz no seu olhar, que precisam enxergar como o Senhor enxerga, que precisa ver como nosso Cristo vê os homens. Senhor, que a graça do Senhor seja abundante em todos nós, que os nossos olhos possam nos dar graça, para que nós possamos cooperar, ajudar, abrir os olhos daqueles que estão mentindo, que estão seguindo trevas, que nós não sejamos enganados por nada disto, mas sejamos cada dia mais esclarecidos pela palavra viva do nosso Deus. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada família, por cada lar representado nesta oração. Que recebam cura, que recebam restauração em seus olhos, para que vejam direito. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.